Boa tarde a todos. Estamos aqui nessa sexta-feira, no horário das 15 horas, para as palestras do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas no dia de hoje nós vamos falar dos 93 anos de desencarne de Leon Denis. É uma alegria muito grande falar da vida e obra de Leon Denis. Ele ainda não é muito conhecido no meio espírita da forma a qual é a sua grandeza, a forma a qual ele merece, a contribuição a qual ele trouxe para a doutrina espírita. Leon Denis é considerado no meio espírita como o continuador, o consolador da doutrina espírita trazida por Kardec. E para continuar uma obra realizada por Kardec, somente um grande espírito para dar esta continuidade. Ele foi um grande defensor e divulgador da doutrina espírita. Seria necessário algum espírito encarnar com a missão de continuar, desenvolver e consolidar a obra de Kardec? Para entendermos, me reporto ao livro Obras Póstumas. Por quê? Isto era uma preocupação que Kardec possuía em relação à continuidade da doutrina espírita. Né? E no dia 22/12 de 1861, Kardec convoca na sua casa um médium para que pudesse ali pedir a algum espírito que pudesse responder às suas indagações, que eram exatamente essas, sobre a continuidade desta obra. Então, Kardec já se coloca numa posição que ele poderia ser substituído, que ele não é uma pessoa infalível. Então, ele gostaria de saber o nome da pessoa a quem iria dar continuidade ao seu trabalho após o seu desencarne. E ele faz a pergunta aos espíritos e eu tiro um pequeno trecho da resposta dos espíritos, para que a gente possa ter um entendimento da grandeza de Leon Denis. E os espíritos respondem o seguinte, vou ler na íntegra um pequeno trecho, para que não se falte nada. Sua tarefa será assim facilitada, porque, como dizes, o caminho estará todo traçado. Quer dizer, a obra já estava pronta, o caminho aberto para que Denis pudesse dar continuidade. Se ele daí se afastasse, perder-se-ia a si próprio, como já se perderam os que hão querido atravessar-se na estrada. A referida tarefa, porém, será mais penosa noutro sentido, visto que ele terá de sustentar lutas mais rudes. A ti te incumbe o encargo da concepção, a ele o da execução, pelo que terá de ser homem de energia e de ação. Admira aqui a sabedoria de Deus na escolha de seus mandatários. Tu possuís as qualidades que eram necessárias ao trabalho que tens de realizar, porém não possuis, que serão necessários ao teu sucessor. Tu precisas da calma, da tranquilidade, do escritor que amadurece as ideias no silêncio da meditação. Ele precisará da força do capitão que comanda um navio segundo as regras da ciência, exonerado do trabalho de criação da obra sob o cujo peso teu corpo sucumbirá, e ele terá mais liberdade para aplicar todas as suas faculdades ao desenvolvimento, à consolidação do edifício.
Então, nós já começamos a observar que o espírito que vem substituir Kardec é de grande importância. Não é um espírito qualquer, é um espírito que está a nível de Kardec. Né? Então, nós continuamos aqui e no dia 1º, fazendo um histórico, porque tem que ser... Essa palestra são 20 minutos, não dá para falar tudo. Então, no dia 1º de janeiro de 1846, Joseph Denis e Anne-Luce Denis, né, concebe Leon Denis. Nascido na cidade de Faux, na França, ele era de uma família muito pobre, passara privações nos seus estudos e, desde criança, fora obrigado a trabalhar fora para ajudar a colaboração, a colaborar, né, para colocar o pão dentro de casa e muitas vezes fazendo trabalhos rudes. A este fato, Leon Denis não teve condições de ter uma formação acadêmica. Aprendeu com sua mãe as letras e os números e se tornou um autodidata. Devido ao trabalho do pai, eles estavam sempre mudando de cidade e Denis perdia o ano letivo pela dificuldade de arrumar vaga em outra escola. E na solidão da noite, ele estudava por conta própria. Era um autodidata, se dedicava completamente aos estudos. Ele foi crescendo dentro dessas provações e muito lhe serviram para valorizar a vida e as dificuldades e que nunca baixar a cabeça. Ao contrário, estava sempre de peito erguido para enfrentar as dificuldades. Na sua juventude, não se preocupava com as coisas frívolas normais de qualquer jovem. Era um amante da natureza, das artes, gostava de assistir óperas, gostava de passear nas livrarias, ver os livros que eram lançados e seus autores, já que as suas dificuldades financeiras não permitiam que ele pudesse comprar os livros a qual gostava. Comprava um ou outro, mas ele não conseguia devido à sua condição financeira. Então, nós estamos vendo as dificuldades desse espírito que já vai enfrentando todas essas dificuldades sem reclamação. Isso é a coisa mais importante de Denis. Ele enfrentava as suas dificuldades e levava à frente com alegria, sem se importar. E batalhava até conseguir todas as coisas que pôde realizar durante a sua existência. Era uma pessoa também que se preocupava com o destino humano, já que seus pais eram católicos. Né? Em 1864, com 18 anos, passando por uma livraria, se depara com o Livro dos Espíritos, a qual chamou muita atenção esse título. Nesse dia ele tinha algumas moedas no bolso que davam para comprar este livro. Comprou o livro, foi para casa com o livro escondido, porque sua mãe e seu pai eram católicos fervorosos. E na noite, sempre de forma escondida, ele lia o Livro dos Espíritos. Certa vez, chegou para sua mãe, que tinha uma amizade muito grande com ele, e se declarou espírita. E, para surpresa dele, a mãe também falou: meu filho, quando você não estava em casa, eu sabia onde você tinha escondido este livro e comecei a ler. E ele me trouxe muitas e muitas informações, a qual eu também não sabia. E dali em diante os dois seguiram dentro do caminho espírita. Leva para casa, né? Mais tarde se revelou para a mãe. Né? Então vocês veem como é que o andar de Leon Denis.
Ele, no ano de 1867, com 21 anos, teve a oportunidade de encontrar com Kardec, a quem tratava como mestre. Haveria uma conferência na cidade de Tours, aonde ele residia. Mas, por uma proibição da polícia imperial, não permitiu tal evento. O anfitrião, o senhor Rebordan, ofereceu a sua casa, a qual a conferência foi realizada no jardim. E o que ocorreu? Como houve essa transferência, alguém tinha que ficar lá no local marcado para avisar as pessoas o novo local da reunião. E quem ficou? Denis. Leon Denis ficou aguardando as pessoas, informando o novo local. Isso mostra a grandeza desse espírito que estava ali, fomentando com que aquelas pessoas fossem assistir a palestra, a conferência de Kardec. Ele mesmo gostaria de estar lá, mas, num ato sublime, ele preferiu perder grande parte da palestra, mas conduzir as pessoas para o caminho correto para assistir a essas palestras. E isso foi um ato de grande abnegação, por esse trabalhador espírita. Eu não sei se eu conseguiria fazer isso, eu falo para vocês. Em 69, ele entra na maçonaria e se destaca já como um grande orador. Trabalhou como comerciante de couro e nos anos de 1900, ele consegue já a sua independência financeira e, desta forma, se dedicava mais exclusivamente à doutrina espírita e aos cuidados de seus pais, que já estavam com a idade já bem avançada, e cuidava também da casa, de poder botar o alimento dentro de casa. Um dos seus guias foi Jerônimo de Praga. Se revela no dia 2 de novembro do ano de 1882. E no dia 1º de março de 1883, Jerônimo de Praga dá uma mensagem para Leon Denis, falando o seguinte: que a mão de Deus vos conduza e vos sustente nas provas da vida, que ele seja o vosso confidente e o vosso pai. E tu, meu querido filho, estou feliz em te dizer essa noite que nós estamos contentes contigo, que contamos contigo para as coisas importantes. Sabemos que a tua alma é nobre e caridosa. Nós te escolhemos, não aflijais. Nós te avisaremos a tempo em Tours que a humildade, quando o momento chegar, não seja um obstáculo aos nossos desígnios. Essa é a mensagem de Jerônimo de Praga, incentivando Denis nas dificuldades da vida. Já que nós tínhamos Igreja Católica, protestante, materialista, todos querendo não atrapalhar a doutrina, mas sim destruir a doutrina espírita. E é por isso que lá no início, em Obras Póstumas, dizendo que teria que ser um homem de força, de ação, para dar a continuidade a esta doutrina. E foi isso que Denis fez. E aí, meus amigos, ele continua a escrever vários artigos, mais de 300 artigos. Participou das escritas na Revista Espírita, fez várias conferências. Ele foi um dos presidentes honorários da FEB,
aqui do Brasil. Ele representava tanto a França quanto ao Brasil. Então vocês vejam a importância desse espírito na continuidade dessa doutrina que nos conduz a locais tão prazerosos. Se nós seguirmos exatamente tudo que está dentro da doutrina, todos esses livros que Leon Denis escreveu, nós passamos a ter tanta tranquilidade na nossa vida, tanta paz, o que nós sempre buscamos, não é verdade? Então, que a gente possa não apenas ler, é ler e desenvolver o sentimento do que está ali escrito, daquelas orientações no caminho desse cristianismo vivo, esclarecido, nos conduzindo de forma segura num progresso que tanto nós necessitamos. Que possamos, então, olhar com bons olhos todos esses livros que nos conduzem ao caminho do bem, a um desenvolvimento de sentimentos nobres. Mas para isso, nós precisamos fazer, executar, exemplificar as coisas que ali estão escritas para dar o exemplo a nossos filhos, amigos, companheiros, a todos que nos cercam. É para isso que serve. Não é apenas uma leitura que temos que fazer. E tem um dos livros, foi o Depois da Morte, né? O Eurípides Barçanufo era um católico que trabalhava, tinha uns cargos dentro da Igreja Católica, e seu tio era espírita, mas não tinha grandes conhecimentos, né? E não conseguia convencer a Eurípides a se transformar num espírita. E o livro Depois da Morte, ele deu ao Eurípides para que ele lesse. Eurípides, quando começou a ler, leu a noite inteira e depois pediu ao tio que ficasse com o livro por mais um dia, que queria reler o livro. E diante do cargo a qual ele tinha dentro da Igreja Católica, foi informar lá aos padres que ele estaria se retirando e estaria seguindo a doutrina espírita. Então vocês vejam a importância desse livro para Eurípides, né? E outras coisas também ocorreram. Depois da Primeira Guerra, ele teve que aprender braille por causa da perda de visão, e com a ajuda de secretárias continuou o seu trabalho até o último dia do seu desencarne. Então vocês vejam o exemplo que foi Leon Denis. Ele desencarnou em 12 de abril de 1927. Então, assim como Kardec, que foi um espírito de um alto nível, quem veio depois para consolidar essa doutrina que nos conduz foi um outro espírito da mesma envergadura que Kardec. Por isso que está lá em Obras Póstumas exatamente o trecho que eu li lá no início. E aqui eu vou falar apenas de alguns livros, porque são muitos livros da qual Kardec também escreveu, né? Então nós temos aqui O Problema do Ser, do Destino e da Dor, atualmente é considerado O Problema do Ser, Joana d'Arc, Depois da Morte, O Grande Enigma, No Invisível, Cristianismo e Espiritismo, O Porquê da Vida, O Além e a Sobrevivência do Ser, Giovanni, O Espiritismo na Arte, enfim, uma série de livros que ele deixa para todos nós. E assim, meus amigos, agradeço por ter falado um pouquinho da vida e da obra de Leon Denis. Que possamos estudar mais,
seguir o exemplo de Leon Denis, de Kardec, desses grandes espíritos, para que possamos modificar as nossas atitudes, o nosso caminhar, e que possamos, assim, progredir mais rápido para podermos encontrar a tal felicidade que tanto buscamos. Que Deus nos ampare, nos proteja, que assim seja, graças a Deus.